div e span. Agrupando outros elementos HTML. Vamos ver o que significa isso. Se nós quisermos fazer uma página dos coelhos vampiros, que está desta forma, como que a gente pode fazer? Neste caso, eu tenho tanto que o título, H1, quanto o subtítulo, H2, possuem o mesmo fundo, tanto a cor quanto uma imagem de fundo do coelhinho. E eu tenho este HTML. Dentro do body, eu tenho o H1, o H2 e o parágrafo. Vou fazer. Bom, primeira tentativa, eu vou simplesmente falar que tanto o H1 quanto o H2 possuem um background com a imagem do coelho e a cor. Também eu vou falar que a imagem não se repete e que ela está posicionada à direita e acima. O que acontece nesse caso? Isso aqui, que não é o resultado esperado. Por que isso aconteceu? Porque o H1 possui o seu próprio fundo e o H2 possui o seu próprio fundo. Mas eu precisava que os dois tivessem o mesmo fundo. Como que eu posso fazer isso? O jeito certo é agrupar esse H1 e H2 dentro de outro elemento e eu vou estilizar esse outro elemento para ter o fundo. Mas que elemento eu vou usar? Vou usar uma div. Div, que significa simplesmente uma divisão da página, que é um agrupamento de elementos da página. Então, olha só como que eu fiz. Eu criei esse elemento div, dei a ele um ID, topo da página, e ele contém o H1 e o H2. Assim que terminar o H2, fechei a div. E no CSS, eu vou estilizar a div, e não o H1 e o H2. E o resultado é exatamente o que eu esperava. Então, o que é essa div? Ela é simplesmente um elemento que não possui informação visual nenhuma. E ela serve para agrupar outros elementos, como a gente acabou de fazer. A div não tem semântica. Por exemplo, um P é um parágrafo, e eu sei o que é um parágrafo. Uma IMG é uma imagem, né? Imagem é um conteúdo. Agora, uma div é o quê? É simplesmente um agrupamento de elementos. E um detalhe importantíssimo, uma div é um elemento block, ou seja, ele está sempre na sua própria e ocupa tipicamente a largura inteira disponível. Segundo a W3C, que é o consórcio que gere a evolução das tecnologias web, a div é um mecanismo genérico que permite a gente criar uma estrutura ou um agrupamento de elementos quando não há nenhum outro elemento HTML mais apropriado. E ela pode ser estilizada usando CSS ou manipulada usando JavaScript, que é algo que a gente vai ver mais para frente. Um exemplo de div, muito parecido com esse outro. Criei uma div com um ID topo da página, ela contém um título H1, um título H2 e eu defini um background color para essa div. Outro exemplo da nossa prática dos piratas. Se eu quisesse que a imagem de fundo não atrapalhasse o texto da minha página, eu poderia criar uma div dentro do body. Eu poderia criar uma div que contém todo o conteúdo do body e então definir um fundo branco para essa div. Aí o body ia ficar com uma imagem de fundo, que é a da Ilha dos Piratas, e essa div ia ficar com uma cor de fundo branca. Olha como que eu poderia fazer isso. Dentro do body, em vez de eu ter diretamente o H1, table, parágrafo, eu criei a div que eu coloquei o ID dela de conteúdo. E aí lá no CSS, eu estou falando que esse cara conteúdo possui uma cor de fundo branca. Também temos o span. E ele tem exatamente a mesma função que o div, só que ele é inline. Por exemplo, se a gente tem este parágrafo, o preço da camisa adornada de borboletas em desconto foi para R$ 29,90. Se eu quiser estilizar de uma forma diferente o nome do produto, camisa adornada de borboletas, e o preço do produto, se eu utilizar uma div, ela vai quebrar linha, porque a div é um elemento block. Então eu uso o span, que é inline. Aí eu posso no HTML colocar classes para esses spans. Então coloquei uma classe produto e uma classe preço. E aí lá no CSS eu vou estilizar essas classes da forma como eu quiser. Um outro exemplo, se eu quiser falar que o Chimbinha é rei, mas Joelma é diva intergaláctica, eu posso marcar esse parágrafo onde eu tenho o nome dos artistas,
usando um span com uma classe, por exemplo, artista, e aí lá no CSS estilizar esses caras do jeito que eu quiser. Agora vamos aprender o que é o Box Model.